Olá, eu sou o Jefferson Nascimento, arte educador do Sesc RS. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Exercícios de Mediação. Estas ações acompanham as exposições da Galeria Virtual do Sesc RS. Nesta sexta exposição, falaremos sobre o trabalho de Bruna Engel, da cidade de Montenegro. Tenho certeza que para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, a fotografia já é um recurso quase que acompanhou a vida de todo mundo. Acontece que a fotografia que conhecemos hoje pelos aparelhos digitais, como celulares, câmeras digitais, câmeras semi-profissionais, como temos hoje também, e profissionais, é importante a gente entender que a fotografia trouxe uma revolução para o seu tempo. 1826 é a data em que se tem o registro primeiro do que se confirma como a primeira fotografia feita na história, pelo francês Joseph Nicéphore Niepce. Nesta imagem podemos ver a paisagem de uma janela, os telhados, os limites da rua e o horizonte. Acontece que muitos experimentos foram sendo feitos para entender os processos físicos e químicos que envolvem todo este processo de captura da luz e de reação da entrada dessa luz para conceber o que a gente chama de uma imagem, né? De um retrato, como antigamente se falava. Durante a sua invenção, os pintores da época ficaram com um pouco de receio deste novo elemento que surgia. Afinal de contas, os trabalhos dos pintores eram também retratar famílias, retratar lugares, para que isso pudesse ser exposto nas paredes e contar a história daquelas famílias. Então, de repente, a pintura mais realista, vamos dizer assim, tremeu um pouco nas bases com medo do que a fotografia poderia causar. Hoje, felizmente, sabemos que tanto fotografia quanto pintura coexistem num espaço artístico de criação. É importante a gente lembrar que a fotografia ela pode aparecer de diferentes vertentes. A fotografia jornalística, investigativa, a fotografia criminal, a fotografia da natureza. A fotografia que vamos conversar pelo trabalho de Bruna Engel está num lugar próximo ao fazer artístico. Por isso, é também considerada uma obra de arte. Os fotógrafos são especialistas, pois eles conseguem traduzir todas as informações técnicas de enquadramento, zoom, luminosidade, correção da imagem, conseguem operar as câmeras fazendo uma configuração bem adequada. Atualmente, muitos aplicativos já fazem a correção de luminosidade, de sombra, de texturas na imagem automaticamente, o que chamamos de filtros, que vão tentar trazer a melhor qualidade possível para uma imagem. O trabalho de Bruna Engel, que está na exposição, é chamado de maternar o primeiro ato. As imagens selecionadas para a galeria virtual são o resultado de uma pesquisa desenvolvida por Bruna Engel, que vem acompanhando ela desde 2018. Com o advento da pandemia e do enclausuramento, do distanciamento social causado por essa doença que ainda nos assola, Bruna Engel, ao olhar para o espaço de sua casa e para suas relações enquanto mulher, mãe e criadora, começou a perceber que um espaço de sua casa era muito recorrente e tinha diversas funções. Algumas delas eram de encontro, outras de descanso, de partilha e prazer, de afeto. Esse ambiente é a sala e tem mais especificamente o sofá, um elemento simbólico de todas essas relações. A partir disso, Bruna começa a capturar diversas imagens de contextos familiares desse cotidiano que aconteciam no entorno do sofá. Nesse sentido, vamos brincar um pouco também aqui com a figura do sofá. Mas antes, eu queria conversar com você sobre uma das questões que podem entrar no diálogo com a fotografia. A gente pode pensar que essas imagens estão carregadas de símbolos e de informações que podemos efetuar leituras. Essas imagens nos contam histórias. Ao utilizar algumas imagens da internet, selecionei uma mulher em cima de um avestruz, um homem segurando um peixe,
uma mulher com um chapéu meio diferente, com ovos, e uma mulher aparentemente levando um ganso para dentro de um automóvel. Então, de que maneira poderíamos organizar essas imagens para que elas nos contassem uma história, uma narrativa com início, meio e fim? Este é um exercício que eu quero te convidar. Vamos organizar aqui uma sequência dessas imagens e vamos brincar. Você pode buscar na internet ou fazer com imagens que você tem no rolo da sua câmera. Vamos começar com um belo dia, quando uma mulher estava caminhando com sua bandeja de ovos. Ela era muito famosa pelos seus chapéus diferentes e nesse dia ela foi para um desfile com seu chapéu com ovos de verdade. Acontece que esses ovos não eram ovos de galinha, muito menos de codorna. Eles eram ovos de ganso. Ela teve que trazer um ganso, importar um ganso de um lugar muito distante e deixá-lo próximo de sua casa. E aí, dia após dia, ela foi armazenando os ovos desse ganso num lugar seguro antes que a mamãe gansa pudesse chocá-los. E aí, ela foi guardando para armazenar na sua mais nova criação. O chapéu Les Aiguilles de Gansé, muito famoso. Mas ela não estava satisfeita. O que ainda ninguém tinha era o chapéu com o maior ovo que já se tem notícia, o ovo de avestruz. Então ela resolveu que ela deveria criar um avestruz. Esperou o avestruz crescer e dar o seu primeiro ovo, mas aí no meio do caminho o seu marido resolveu presenteá-la com um peixe. Afinal de contas, será que um chapéu com a cabeça de peixe não seria mais interessante? Essa história aí foi apenas uma das possibilidades que a gente pode inventar. O bacana é você começar a trocar essas imagens de lugar e inventar diferentes narrativas. Deu aquele momento de branco, assim, para onde que eu vou? Começa tudo de novo, de uma forma diferente. Não pode começar como você já fez antes, hein? Uma outra possibilidade que a gente pode brincar é pensar na fotografia efêmera, né? Nessa forma mais brincada, né? Principalmente se você trabalha com crianças bem pequenas e quer possibilitar que elas tenham um foco, uma percepção de enquadramento, você pode brincar com uma moldurinha que a gente encontra nessas lojas de artesanato. Essa aqui é de plástico, então é bem tranquilo de caminhar com as crianças. Então pode pedir para elas caminharem pelo pátio, pela sala, buscando enquadramentos de objetos que já existam. Como que é quando fica mais perto, quando fica mais distante? Como que eu faço para poder caber todo o rosto, para não ficar cortado? Aí essa é uma primeira possibilidade que a gente pode fazer, e aí sim depois, na sequência, a gente utiliza o celular, os equipamentos que tivermos disponíveis. E a última ação que eu queria compartilhar com vocês, que eu pensei através do trabalho de Bruna, imprimir 2 imagens de sofás aqui. Mas se você quiser, pode fotografar a imagem do seu sofá de casa, que pode ser muito mais interessante. A partir dessas imagens, ou da fotografia que você tiver, a gente vai fazer sobreposições. Você vai poder utilizar encartes de loja, que você pode recortar e colocar, agregar coisas em cima desse sofá, deixando esse sofá um pouco mais bagunçado, esse sofá que acolhe coisas, esse sofá que esconde coisas, né? Espero que você tenha gostado, tenha se divertido. Eu adorei essas ideias que surgiram através do trabalho Maternar, o primeiro ato de Bruna Engel. Se você ainda não conferiu o trabalho dela, pode entrar agora no site da Galeria Virtual do Sesc, www.sesc-rs.com.br/Galeria Virtual, tudo junto. Lá você encontra também trabalho de outros artistas que já passaram aqui, que já estrearam a galeria e ainda continuam lá para você conferir. Tem também podcasts exclusivos com os artistas, entrevistando eles, onde eles falam mais dos seus trabalhos. O Sesc tem muitos jeitos de chegar até você. Vivencie a cultura onde você estiver. Eu vou me despedindo por aqui. Até mais. Tchau!